Sim, a parte dos números, esta parte dos números no orçamento parece-me menos preocupante. Isto são lapsos que não. Acho que aí concordo um bocadinho com a Ana diz, não deviam acontecer e demonstram se calhar algum descuido dos gabinetes governativos, mas ainda assim não serão a questão mais grave, até porque foi resolvida ainda antes da aprovação final do orçamento. Mas eu queria falar especialmente da parte do INEM e a Ana disse. Acho que houve algumas falhas. E depois diz que não sabia ao certo se seria mais culpa da ministra, se dos responsáveis do INEM. Mas a Ana, ao menos, já está a fazer uma coisa que o governo teve dificuldade em fazer. Porque nós tivemos o ministro Leitão Amaro a responsabilizar o governo anterior. Tivemos a ministra Ana Paula Martins a responsabilizar o governo anterior. Tivemos o primeiro-ministro Luís Montenegro a responsabilizar o governo anterior. E eu trouxe aqui uma cábula hoje de um livro de um antigo primeiro-ministro que numa secção intitulada Os Ministros e Eu diz assim o seguinte a certa altura. No início do meu primeiro governo, avisei todos que, passados os primeiros 6 meses, não deviam mais atribuir ao governo anterior as culpas pela situação existente. Deviam apenas falar daquilo que já tinham feito e do que se propunham a fazer. Isto não é de nenhum ex-primeiro-ministro socialista. Isto é de Aníbal Cavaco Silva. E Luís Montenegro passou a campanha eleitoral a dizer que era o novo Cavaco Silva. E quase que por magia até lhe deram uma situação parlamentar semelhante à primeira que Cavaco enfrentou. Mas Cavaco Silva, com as suas qualidades e seus defeitos, há alguma coisa que fez com que ele se tornasse no político que era a assunção das responsabilidades e a assunção de fazer. E este governo, até agora, já passaram esses 6 meses e continua a escudar-se no governo anterior quando as coisas correm mal. É uma coisa que tem que mudar. Acho que se o PSD quer um futuro no governo e que este regresso ao poder não seja só de pouca dura, tem que mudar e tem que começar a assumir as responsabilidades e tem que também mudar a sua ação, porque esta questão do INEM é daquelas questões em que é mais difícil atirar as culpas para o governo anterior, quando logo no início do governo vimos a forma desastrosa como a ministra lidou com a mudança de direção do INEM. E, portanto, é um tema em que é difícil fazer dos portugueses parvos e dizer isto a culpa é do governo anterior. Portanto, é preciso assumir responsabilidades. E depois o resto na saúde, quer dizer, eu quase que posso usar aqui o exemplo que o Gabriel deu, não é? O Gabriel falou das PPPs e mencionou o caso de Braga. É exatamente o exemplo de Braga é exatamente o exemplo daquilo que precisamos, que é mais participação dos privados na saúde, porque aquilo que nós precisamos não é que seja o Estado a ser o providenciador, aquilo que precisamos é que as pessoas sejam bem servidas e que as pessoas, quando precisam de ir ao hospital, precisam de ir ao centro de saúde, precisam de um medicamento, que haja disponibilidade e hajam profissionais para lhes responder. Não importa tanto se o contrato é com o público ou com o privado.